Pronto. Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão ordinária número 3 da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Hoje, 29 de julho de 2025, às 14h08, na forma híbrida. Estamos hoje com a nossa composição completa, com imensa satisfação que nós hoje estamos dando as boas-vindas ao nosso componente desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, né? Hoje é a sua primeira sessão conosco na 4ª Câmara, que muito nos alegra, nos torna feliz. Como sempre nós dizemos aqui, nós nos escolhemos, né? E isso é uma Câmara diferenciada, acredito que por isso nós estamos lhe dando as boas-vindas e é com grande satisfação que agora sim estamos completos a 4ª Câmara Criminal. Boa tarde também, cumprimentando a desembargadora Vângela Fontinelli Pontes, desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, a doutora Thaís Nobre, aqui ao meu lado, a todas as pessoas que estão aqui nos apoiando, as pessoas que nos ajudam espontaneamente e outras que nos ajudam aqui tecnicamente. Aos senhores advogados, cumprimentando também o doutor Pedro Casimiro Campos de Oliveira, que nos acompanha virtualmente, que é o membro do Ministério Público, procurador, e o defensor público, doutor Raimundo Derval Costa Filho, que também nos acompanha virtualmente. Inicialmente, quero submeter para apreciação e aprovação a ata ordinária da sessão número 2 da 4ª Câmara Criminal do dia 22 de julho de 2025. Alguma objeção? Podemos aprovar? Sem objeção. Aprovada. Passaremos agora à homologação dos votos que já foram devidamente votados, apreciados e analisados provisoriamente por todos os membros da 4ª Câmara Criminal, e, portanto, ficam as partes e os seus respectivos defensores cientes de que a pauta número 1, disponibilizada por meio de publicação no Diário da Justiça Nacional e portal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com os julgamentos na sessão ordinária hoje realizada, teve os seus processos submetidos ao sistema de voto provisório, com votação unânime, tornando definitivos seus julgamentos, nos termos do voto dos relatores, ressalvando-se os que têm destaque, no caso, pedido de vista e sustentação oral, na data de hoje somente sustentação oral, entre outros que acaso estejam pendentes de votação. Também anuncio os processos agora que foram retirados de pauta. Processo número 6, do roteiro extra-pauta, processo de relatoria da desembargadora Vângela, habeas corpus número 062-556161. Número 13 da pauta número 1, apelação crime 0204000575, processo de minha relatoria. E adiado para a sessão ordinária do dia 5 de agosto, número 2 do roteiro extra-pauta, habeas corpus número 062-5358-02-2025. Faremos agora as observações para o início da sessão. As observações, principalmente para as sustentações, que serão feitas aqui oralmente. Observação primeira sobre os processos com segredo de justiça. Ficam os senhores defensores cientes que nos processos com segredo de justiça se deve omitir os nomes das vítimas nos termos das legislações pátrias. Observação 2, sobre a observância das vestimentas talares. Ficam os defensores cientes de que a observância ao disposto no artigo 120, parágrafo 13 do regimento interno do nosso tribunal, é obrigado o uso de vestes talares para a realização de sustentação oral, ainda que de forma virtual. E a terceira observação é sobre a privacidade dos presentes na sessão de julgamento. Ficam os presentes também cientes que a sessão já está sendo gravada e, posteriormente, será disponibilizada
para acesso público por meio da plataforma digital YouTube. Portanto, é expressamente proibido a gravação por qualquer outros meios eletrônicos como medida de preservação da imagem e da privacidade dos integrantes desta corte, serventuários, advogados e demais presentes. Tendo feito esses anúncios, passaremos à primeira sustentação oral. Aqui presente, daremos preferência à sustentação oral presencial, no caso, é o habeas corpus de relatoria da desembargadora Vângela Fontinelli, número 7 do roteiro, 062-568896, 2025, impetrante doutor Cristiano Queiroz Arruda, paciente Daniel Araújo Costa. Quem fará a sustentação oral é o doutor Cristiano Queiroz Arruda, aqui presente. Esse aqui, número 7 do roteiro. Barulho infantil. Eu queria saber muito. Aqui está dizendo que é número 7. Número 7. Não, está certo. Pronto, doutor Cristiano. Podemos iniciar. Vossa Excelência, como de praxe, nós não faremos a leitura dos relatórios que já estão publicados. Por conseguinte, já passamos diretamente a palavra a Vossa Excelência. Bem? O senhor dispõe de 15 minutos. Boa tarde, Excelência. Excelentíssima senhora presidente dessa colenda Câmara, excelentíssima senhora relatora, doutora Vângela, doutora Ângela, a quem tão bem me recebe e conhece muito bem desse caso também, quando eu solicitei da senhora alguns despachos em relação aos outros meus clientes, excelentíssimo senhor desembargador doutor Jaime, membro do Ministério Público, membro da Defensoria Pública, serventuários, Força Pública. Excelências, esse pedido de habeas corpus, doutor Jaime, ele gira em torno de alguns policiais militares que, no início, eles eram vítimas, eram 6 policiais militares que sofreram um atentado num determinado dia, ainda em 2024, no dia 17 de 2 de 2024, e, tendo em vista essa leva de atentados contra esses policiais, eles se dirigiram ao hospital e lá eles foram convidados a comparecerem na delegacia para lá prestar depoimentos. E assim o fizeram. O Daniel, especificamente, meu cliente, à época ele se apresentou na delegacia, doutor Ângelo, ele solicitou que só iria depor através de advogado, porque era muito atípico aquilo, ele foi para o hospital, vítima de um disparo de arma de fogo, de um assalto, teria que ir para a delegacia, posteriormente foi na delegacia de homicídio, prestou depoimento. O membro do Ministério Público, à época, ele solicitou, no primeiro momento, prisão preventiva de todos, não foi concedida. Ele renovou o pedido de prisão preventiva e foi concedido. A DAI, Delegacia de Assuntos Internos, ela compareceu à residência de cada um, sendo que dos 6, 3 foram apreendidos, um se apresentou, que era o Peron, o Jackson foi, e o Daniel não encontraram na casa dele. E ele ficou sem saber da situação da prisão preventiva dele, até porque, doutor Ângelo, ele continuou tirando serviço. Tirou serviço novamente, tirou serviço, foi chamado na controladoria, doutor Jaime, lá se apresentou para responder o processo administrativo disciplinar, houve um afastamento preventivo e a controladoria, com 60 dias, revogou o afastamento e disse, podem tirar serviço. Só que dos 6, apenas o Daniel estava em liberdade. Ele tinha a prisão preventiva, mas ele não foi comunicado, tanto que ele continuou tirando o serviço dele ordinariamente na Polícia Militar, até dezembro. Em janeiro, ele sofreu um problema de coluna, botou LTS. Mas o que é que ele fazia? Ele se dirigia mensalmente até a companhia, entregava o LTS e continuava se apresentando na companhia. Quando um dos meus clientes, o Peron, inclusive eu impetrei aqui à época 4 habeas corpus, doutora Ângela, Peron e Jackson, eu não consegui soltá-los nenhum daqui, mas consegui pela vara da auditoria.
quando o Peron e o Jackson, eles foram os últimos a ser concedidos a liberdade provisória, porque hoje todos estão em liberdade. Todos, exceto o Daniel. Aí o Peron comunicou ao Daniel, começou com o Daniel. Daniel, rapaz, eu vi aqui no processo, o doutor Cristiano mandou, tu tá com prisão preventiva. Ele disse, não, eu estou trabalhando normalmente. Aí me procurou, eu encontrei, eu disse, o Daniel, tu tá com a prisão preventiva. Ele, doutor, amanhã mesmo vou me apresentar na companhia para entregar o novo atestado médico. Compareceu e nada. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos entrar com o pedido de revogação de prisão, se não for concedido, ele apresenta. Foi o que foi feito. Nós entramos com o pedido de revogação na auditoria, não foi concedido, e eu o apresentei no outro dia. Ele se apresentou espontaneamente na data de 26 de 5 de 2025. Eu apresentei na CPJM e ele, então, foi recolhido. Hoje, eu juntei a posterior, no processo a posterior do pedido de habeas corpus, juntei a decisão da liberdade de todos os outros. Foram 9 meses para que fosse concedida a liberdade, porque não surgiram fatos novos, né, à época, a maioria com residência fixa, emprego, né, conhecido, todos são policiais militares, e a ficha deles, a certidão de antecedentes, sem antecedentes. O que é que ocorre? Hoje todos estão em liberdade. O meu cliente, o Daniel, ele nunca se eximiu do juízo da culpa, até porque ele continuou trabalhando. Ele trabalhou até dezembro. O juiz da auditoria, depois que eu o apresentei, solicitou à Delegacia de Assuntos Internos qual o motivo deles não terem informado que não tinham encontrado localizado para renovar a tentativa de prisão novamente dele, de capturas. E eles nada informaram. Então é o seguinte, ele nunca se eximiu do juízo da culpa, ele não tinha conhecimento de que tinha o pedido de prisão preventiva, tanto que eu juntei até nos autos, Excelência, todas as escalas de serviço dele. Ele trabalhou até dezembro, e após dezembro, ele continuou se apresentando na companhia mensalmente para entregar o atestado médico. Não surgiram fatos novos, tantos que todos os outros já estão em liberdade tornozeleira. Todos estão em liberdade com tornozeleira, todos estão em liberdade domiciliar. Eu juntei aos autos também os antecedentes do Daniel, nada consta em relação aos antecedentes, e a controladoria, como eu bem já destaquei aqui, a controladoria revogou o afastamento preventivo, inclusive concordando que, caso não tivesse outro impedimento, que eles poderiam trabalhar no serviço operacional. Então, assim, o que eu venho requerer aqui através do habeas corpus seria o quê? A liberdade provisória, até diversa como foi concedido aos outros, tornozeleira, se possível, uma prisão domiciliar, mas que ele possa sair do cárcere no presídio militar onde ele está e ficar junto da família. É esse o pedido, Excelência. Obrigado. Obrigada, muito obrigada. Agora, vamos passar a palavra ao Ministério Público para a sua apresentação. Senhora presidente, o Ministério Público não tem nada a acrescentar além do parecer já apresentado nos autos. Obrigada, doutor Pedro. Agora, passando a palavra à desembargadora relatora Anja Fontenelle. Obrigada, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a desembargadora Ângela, o desembargador Jaime, cumprimento o Ministério Público, na pessoa do doutor Pedro Casimiro, a Defensoria, na pessoa do doutor Derval Costa, ao doutor, cumprimento o doutor Cristiano Queiroz, que fez a sustentação oral com muita convicção e com muita delicadeza. E é muito bom ouvir um advogado que tem essa postura. Cumprimento os servidores, todos que estão aqui colaborando para que essa sessão funcione de maneira, da melhor maneira possível, e um agradecimento especial à servidora Ana Amélia, que é secretária da segunda Câmara e que se dispõe desde o primeiro dia de funcionamento a vir colaborar conosco, e o meu cumprimento especial ao Alex, que é o oficial do meu gabinete. Doutor Cristiano, o senhor não fez nenhum pedido de extensão aos Correios. E o fato aqui ficou restrito à situação que eu li nos autos, que a desembargadora Ângela conhece bem, bastante bem, porque era da relatoria da desembargadora Ângela,
E aí, desembargador Jaime, eu me dirijo a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é o segundo vogal, não é, desse processo. Essa aqui é uma situação bastante clássica para nós. É uma reunião de policiais que se juntou, pelo menos é o que está nas investigações, para proceder ao extermínio de pessoas e o tráfico de armas. E essas investigações se sucederam através do GAECO, que percebeu uma matança recíproca deles por causa de deixa eu ver se eu me lembro aqui o nome dele. Não, mas é o que foi morto lá no Rio de Janeiro. O Bruno foi o que desencadeou a investigação, mas a origem do homicídio do Bruno vem do Rio de Janeiro, de uma facção do Rio de Janeiro. Uma pessoa de nome Fábio de Almeida Maia, vulgo Buiú. Então, é uma sucessão de mortes, e elas estão todas relacionadas em relatório técnico de investigação da polícia, que foi devidamente comunicado ao juiz, e o juiz faz esse mapa, dá todo esse mapa que foi retirado desse relatório. E não é possível, em via de habeas corpus, se comentar ou se decidir acerca da autoria, que é um dos pedidos do habeas corpus. Não tem como se falar em autoria. E o juiz, ele diz aqui, importante ainda destacar que os representados Jackson Valdeni Ferreira e Daniel Araújo Costa, que é o paciente, embora não estivesse no veículo branco hatch no dia 17, que foi no dia da morte do Bruno, na UPA local, também foram alvos de tiro na citada data. Em depoimento policial, Jackson afirmou que estava indo em direção ao atendimento médico e, quando trafegava pela rua Manuel Moura, foi abordado por 2 indivíduos que atiraram em sua direção. Já Daniel, mesmo na condição de vítima, preferiu apenas se manifestar na presença do advogado, ou seja, é um emaranhado entre eles. E o juiz, ele fixa, depois de todas essas explicações, a maneira como atuam os representados denota indícios concretos de periculosidade elevada pelo fato de participar de uma organização criminosa que participa de forma reiterada, pratica de forma reiterada homicídios contra desafetos, aquisição irregular de arma de fogo, tráfico de drogas, praticada ainda em tese por policiais militares, a denotar ainda mais gravidade na conduta, devendo tais atividades serem imediatamente estancadas, sendo a prisão preventiva o único meio suficiente para interromper a escalada. Então, feito esse cenário, esse breve cenário, eu peço licença aos meus pares para ler o projeto de ementa na parte negritada e passo às razões de decidir. Ementa penal e processo penal, habeas corpus, participação em organização criminosa armada, ausência de provas da autoria delitiva, não conhecimento, incompatibilidade com a via eleita, análise quanto à presença dos requisitos da prisão preventiva, constrangimento ilegal não verificado, gravidade concreta dos fatos, fundamentação idônea, inviabilidade de medidas cautelares diversas, conhecimento parcial conhecimento parcial e denegação da ordem. Das razões de decidir. A negativa de autoria exige valoração probatória e dilação instrutória, sendo inviável na via estreita do habeas corpus. A decisão de decretação da prisão preventiva está adequadamente fundamentada em elementos concretos dos autos, que apontam indícios de autoria e materialidade por parte do paciente. A gravidade concreta do crime, com execução de vários delitos, inclusive de natureza hedionda, tem contexto de atuação de grupo de extermínio, que justifica a segregação cautelar aliada à possibilidade de reiteração delitiva, posto que o suplicante responde a outros procedimentos penais nos termos da súmula 52 do TJCE. As medidas cautelares diversas do artigo 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes ao caso, dada a periculosidade evidenciada. Dito isso, senhora presidente, é como voto.
Obrigada, desembargadora Vanja. Colho o voto da desembargadora Ângela Gondim Carneiro Chaves. Muito obrigada, senhora presidente. De igual forma, meu boa tarde a todos os integrantes, a partir de Vossa Excelência, que preside as sessões da 4ª Câmara, que já começa a caminhar com mais regularidade nessa nossa 3ª sessão, com julgamentos, inclusive, já de processos de pauta, a quem eu parabenizo a condução da presidência e da secretaria. Nós já estamos começando a caminhar com bem desenvoltura. Saúdo a desembargadora Vanja, minha querida amiga, não de agora, de há muito, desde nossas batalhas no Ministério Público, pessoa a quem eu devoto uma amizade sincera e uma admiração igualmente verdadeira. Desembargador Jaime, também o saúdo. Desembargador Jaime é um outro muito querido, a quem conheço desde antes sequer fazer faculdade, porque eu ia estudar na casa do desembargador Jaime com a irmã dele, Luísa Amélia, que era minha colega de sala, e pouco tempo depois tive o grande prazer de estagiar no Banco Nordeste com a mãe do desembargador Jaime, na superintendência, onde pude privar da convivência de dona Glória Marília Medeiros Coelho, pessoa de uma inteligência refinada, de um humor inigualável, uma presença de espírito de poucas pessoas. Então, desembargador Jaime, eu o recebo aqui com a amizade de quem o quer bem desde muito tempo, desde que estudava no colégio e o ouvia tocar piano, e sei que de lá para cá melhorou muito, né? Já está até fazendo cover do Elvis Presley, né? Brincadeiras à parte, também saúde do doutor Cristiano Queiroz. E digo assim umas palavras ao doutor Cristiano, que vem lutando com esse processo, não só aqui, mas na Auditoria Militar e na Delegacia de Assuntos Internos. Ele conhece muito bem todos os fatos que estão em jogo. E eu era a antiga relatora dos habeas corpus, dos Correios, de forma que também tenho certa familiaridade com o assunto. E findo saudando todos os servidores, também a partir da doutora Ana Amélia Feitosa. E aí umas palavrinhas para a doutora Ana Amélia, porque eu já gosto dela desde que eu era procuradora de justiça, e ela já nos recebia tão bem nas sessões da 2ª Câmara Criminal, sempre com essa simpatia, com essa competência, né, encerrando as sessões, sempre lembrando aos desembargadores para assinarem os votos, né, era algo que me chamava a atenção. Senhor desembargador, por favor, assine os votos, né, para a gente poder fazer os expedientes. Sempre tão competente, tão firme, tão eficiente, tão simpática, tão agradável. E o Alex é o nosso Google, né, tudo que o gabinete precisa, o Alex é memória viva do TJ, desde que era oficial de gabinete desembargador Haroldo Márcio, sempre presente aqui nas sessões das câmaras isoladas da sessão criminal. E eu digo que acompanho o voto da relatora, como já o fiz, confirmando o meu voto provisório, e focando especificamente nos requisitos da custódia cautelar. Concordo que nós não estamos aqui para esmiuçar a tese de negativa de autoria, haverá momento para isso na instrução. O fumus comice delite, a meu sentir, já está delineado pelas razões que foram lançadas pelo doutor Roberto, né? Roberto Lucão. E a questão seria o periculum libertate. Será que há necessidade de que o Daniel permaneça segregado? Se há, sobretudo porque o doutor Cristiano nos diz, todos os Correios estão soltos, né? Estão com cautelares diversos. Mas eu insisto em pensar que ainda persiste a necessidade de interrupção das atividades de um grupo que aparentemente estava reunido não só para esses delitos aqui, porque há uma investigação anterior de
uma série de outras acusações que envolviam esses policiais, que não nos cabe aqui também aprofundar. O fato é que eu, assim como a relatora, entendo que estão presentes os requisitos e que, para o momento, as cautelares diversas não são adequadas. Não votaria diferente da desembargadora Vanja, por isso eu a acompanho. É como voto. Pois não, desembargadora. Acolho o voto no momento, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Obrigado, Excelência. Eu pediria só um pouco de paciência nesse momento primeiro, para que eu decline da minha satisfação de estar aqui convosco e aproveito para saudá-las, Vossa Excelência, presidente da 4ª Câmara Criminal, a quem eu conheço e admiro antes mesmo das nossas chegadas à magistratura, vez que trabalhamos juntos, né, no escritório do saudoso professor, advogado José Alberto Rola. Então, Vossa Excelência é uma pessoa que, além do carinho que faz despertar em todas as pessoas que priam do seu convívio, uma satisfação enorme poder, desta vez, estar aqui orquestrando convosco o que achamos ser o melhor direito, né, as melhores soluções. A desembargadora Vanja, que sempre foi, eu já repeti isso várias vezes, porque antes nos encontrávamos em sessões criminais, quando eu me encontrava na condição de juiz convocado, né? E porque parte da minha família advoga e o doutor sabe bem, né? Não é fácil, muitas vezes, lidar com o humor, a personalidade tal, de tantos operadores do direito. Mas eu ouvia muito essa frase, né, amiga? Graças a Deus, quem estava lá era a doutora Vanja, promotora, né? Pelo menos a gente é bem tratada, isso, aquilo, outro, só sabe bem dessa história. Então, é uma pessoa, um nome sempre doce na minha casa. A desembargadora Ângela, como ela já disse, isso já vem dos primeiros, né? Vem da alvorada da nossa vida, o convívio com a desembargadora Ângela, tanto que, dando essa notícia, a minha mãe, que trabalharíamos em conjunto, ela me chama de Dona Madrilha, isso é isso mesmo. E ficou muito feliz, de forma que eu me sinto completamente acolhido, abraçado, e isso me traz uma sensação muito sã de pertencimento a algo. Eu diria até, sem exagero, que é a primeira vez aqui na corte que eu posso desfrutar desse sentimento. Eu sei que esses conceitos relativamente novos, né, sobretudo do empoderamento, enquanto se pode ter a total conformação com o ambiente e com aqueles que o compõem, a minha enorme satisfação, volto a dizer, de poder convosco, né, dividir as tarefas, né, do dia a dia. Ao nobre causídico que ocupa a tribuna, também o nosso boa tarde. Parabéns por sua sustentação oral, que demonstra que o seu constituinte está muito bem assistido, juridicamente assistido. Aos preciosos servidores, né, que permitem a existência desta sessão, a Ana Amélia, que ela sabe disso, porque já lhe falei várias vezes, eu nunca vi tanto exemplo de organização, né? Principalmente a gente que já passou por aí. Eu sempre encontrava com ela e dizia, minha querida, por favor, dê uma palavrinha com A ou com B, né? Porque é organização demais, né? O caderninho dela é de fazer inveja. Pois é, eu fico impressionado realmente
Eu acho que, por ser uma pessoa desorganizada, eu admiro muito os que assim o são. O Alex, né, que é mais do que eu cumprimento mais do que na qualidade de servidor, mas na qualidade de meu amigo pessoal. Os demais servidores, a força pública, meu boa tarde, vamos ao nosso voto, né? Realmente, o voto, o judicioso voto da desembargadora Vanja, ela abraçou, né, toda a situação, o caso concreto. Realmente, como ela disse, a questão, né, de se estender ao seu paciente os benefícios dados aos demais não foi objeto de prestígio do juiz que preside o feito, de forma que se constituiria em supressão da instância. E quanto aos demais pontos, eu adiro completamente, razão pela qual eu confirmo o voto que fiz antecipar, no sentido de acompanhar Sua Excelência relator. Obrigado, senhor presidente, eu vos devolvo a palavra. Obrigada, desembargador Jaime. A quarta Câmara, por unanimidade, conheceu parcialmente da ordem para denegá-la, nos termos do voto da eminente relatora. Sério? Obrigada, doutor Cristiano. Boa tarde, muito obrigada. Passemos ao julgamento do habeas corpus número 06259, 1404-2025, número 8 do roteiro extra pauta da relatoria da desembargadora Vanja Fontinelli Pontes, impetrante doutor Jader Aldrin Evangelista Marques, paciente Rogério Gomes de Oliveira, e eu indago, doutora Thaís, se o doutor Aldrin está presente em sessão. Pedido de sustentação é do próprio doutor Aldrin. Doutor Jader Aldrin Evangelista Marques. Não se encontra, sou informada de que o impetrante iria fazer a sustentação oral, doutor Jader Aldrin não se encontra na sessão. Passemos, portanto, ao terceiro corpus. Sim? Não, eu passo. Ao final. Eu vou anunciar o resultado ao final, correto? Passemos ao julgamento do habeas corpus número 062-627181-2025, número 23 do roteiro extra pauta. Relatora desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Impetrante doutor Cláudio Richard da Silva Ferreira. Paciente Ivo Alves de Oliveira. Está presente em sessão, doutora Thaís? Sim. Doutor Cláudio. Doutor Cláudio Richard. Boa tarde a todos. Pronto, doutor Cláudio, boa tarde. Obrigada pela presença. O senhor nos escuta? Sim, escuto. Então, passaremos a palavra a Vossa Excelência a partir de agora, durante 15 minutos. Excelentíssimos senhores desembargadores, meus cumprimentos a todos presentes nessa quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Meus cumprimentos à presidente dessa quarta Câmara Criminal, a desembargadora relatora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Excelências, trata-se aqui do paciente Ivo Alves de Oliveira. Eu queria chamar a atenção de todos nesta sessão a situação desse paciente. Primeiramente, quero
deixar bem claro que esse paciente ele é primário. Tem maus antecedentes? Sim, relacionado a um crime de porte de arma de uso permitido. Existe também um antecedente do mesmo quando menor, em 2014, por tráfico de drogas. E na audiência de custódia, essa defesa, ao fundamentar que o mesmo teria, sim, condições de cumprir, né, de poder ficar na sua pena restritiva, em vez de restritiva de direitos, mas ficar no seu monitoramento eletrônico, era possível monitoramento eletrônico, o juiz que estava presidindo ali a audiência de custódia fundamentou que era necessária a prisão preventiva do mesmo por conta desses antecedentes, o que a defesa literalmente discorda. Primeiramente, por conta do antecedente dele relacionado ao porte de armas, que ainda está em andamento, né? Então, tem aí o princípio da presunção de inocência, existe o princípio da presunção de inocência, ninguém sabe se o mesmo vai ser condenado, né? E o crime a qual o mesmo possivelmente tenha praticado aqui é o crime de tráfico de drogas. Porém, eu queria que vocês, vossas excelências, tomassem bastante atenção no depoimento dos policiais, que estranha-se a dizer que viu o indivíduo, após ver o indivíduo, empreendeu fuga pelos telhados de uma residência na rua, na citada rua. E o noticiante, que figura como condutor nesse procedimento, foi para o local do pinote e conseguiu capturar Ivo Alves de Oliveira. Aí, pasme, estranha-se, portando crack, maconha, cocaína, dinheiro, balança. É estranho aqui os policiais dizerem que ao avistar a composição, correu por cima da casa e que conseguiram pegar ele dentro dessa casa, e mesmo assim ele ainda estava portando isso tudo. Acho que o meu paciente, ao avistar a composição, já teria se livrado de todos esses objetos, mas estranha-se. Então, o que a defesa tem a pedir aqui, mesmo que não seja, caso não seja o entendimento de vossas excelências, o mesmo que existe uma presunção de inocência e existe também o princípio do princípio da homogeneidade, por conta que haja visto o mesmo se amolda exatamente, caso tenha ali uma condenação futuramente, se amolda no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Então, na pior das hipóteses, eu mesmo teria uma pena de 1 ano e 8 meses, cuja o cumprimento da pena certamente não será o regime fechado. Então, a defesa entende que não é viável que o mesmo esteja na pior das situações que é preso nesse exato momento. Então, o que a defesa tem a pedir a vossas excelências é que o mesmo possa responder esse crime em liberdade, né? Ou, no caso, uma medida cautelar diversa da prisão, como é o caso do monitoramento eletrônico, poder ir até ali ao fórum todos os meses, não se ausentar da comarca, o mesmo tem residência fixa, tem um emprego, cuida de uma criança junto com a sua esposa, tem juntado aí nos autos. Então, a defesa entende que o alvará de soltura é que se perdura nesse momento, não é viável aí a extrema prisão do mesmo. E dessa forma, a defesa agradece a oportunidade. Muito obrigado. Nós agradecemos também, doutor Cláudio. E dessa oportunidade, passo a palavra ao Ministério Público, doutor Pedro Cassimiro, por igual tempo.
Senhora presidente e demais membros da 4ª Câmara Criminal, o Ministério Público não tem nada a acrescentar além do que está no parecer de folhas 90 a 120 da lavra da minha colega doutora Nádia Costa Maia. Pois não, doutor Pedro. Então, agora eu passo a palavra à relatora, desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Muito grata, senhora presidente. Saúdo nesse momento, renovo as saudações anteriores e acresço a elas uma saudação ao doutor Cláudio Richard, que fez a sustentação oral, ao representante da Defensoria Pública, doutor Derval Costa Filho, do Ministério Público, doutor Pedro Casimiro Campos de Oliveira, a quem estendo todas as boas-vindas para essa sessão que eu disse no momento anterior. Em relação a esse habeas corpus, doutor Cláudio, o paciente ele foi preso em flagrante na posse de drogas. A impetração vem com 3 alegações básicas. Primeiro, a ilegalidade do flagrante por violação de domicílio. Depois, o argumento da violação ao princípio da homogeneidade e a carência de fundamentação do decreto cautelar, posto que Vossa Excelência entende que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar e seria possível a utilização ou a substituição por outras menos invasivas. Eu digo que eu conheci parcialmente da impetração porque as questões quanto à ilegalidade da prisão e a violação ao princípio da homogeneidade, como é ser disso, eles não são cognoscíveis na via estreita do habeas corpus. A primeira porque depende de dilação probatória, e a segunda porque não nos cabe em um juízo prognóstico e perspectivo, em caso de eventual condenação, saber qual a pena que será aplicada e qual o regime que será fixado. E quanto à ausência de fundamentação, olhando as razões e os motivos que embasaram a custódia cautelar, eu verifico que a juíza da 17ª Vara, que é a vara de custódia, lançou elementos suficientes para garantir a manutenção da prisão preventiva. E vou ler apenas um breve trecho da decisão primeira. Disse a magistrada: após perseguição, os policiais conseguiram capturar o suspeito identificado como Ivo Alves de Oliveira. Durante a abordagem, foi encontrado em sua posse 3 gramas de crack, 15 gramas de maconha e 3 gramas de cocaína, todas substâncias já individualizadas em pequenas porções para venda, além de uma balança de precisão e R$ 339 em dinheiro trocado. No momento da captura, o genitor do acusado agrediu a composição com socos e a população local tentou impedir a prisão, tentando retirar o conduzido da posse dos policiais. Diante dos fatos, foi-lhes dada voz de prisão e todos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis. A existência do fato e os indícios de autoria restam presentes diante do auto de apreensão de folha 5, dos laudos provisórios de constatação de substância entorpecente, das circunstâncias da prisão e dos depoimentos colhidos pela autoridade policial. A autoridade afastou a aplicação de medidas cautelares, dizendo que não deve ser concedida a liberdade provisória do flagranteado. No caso, a fumaça do bom direito, conforme acima narrado, e por oportuno, ela registrou que, nesse momento, não há necessidade de certeza de autoria, contentando-se a lei apenas com a existência de indícios suficientes, o que dispensa, por ora, a existência de prova inequívoca quanto à autoria. E quanto ao periculo in mora, disse a magistrada: verifica-se que a gravidade em concreto da conduta atribuída ao flagranteado é acentuada, pois há indícios robustos de que se dedicava de forma habitual ao tráfico de drogas. A destinação comercial é fortemente sugerida pela apreensão de 3 tipos distintos de entorpecentes, crack, cocaína e maconha,
já fracionados e prontos para comercialização, além de apetrechos típicos do comércio ilícito, como balanço de precisão e dinheiro trocado. Ademais, ressalta-se a extrema nocividade do crack, substância de altíssimo poder viciante, além da apreensão de 3 gramas de substância é significativa, considerando que apenas 1 grama de crack pode ser dividida em até 10 a 15 papelotes para venda, o que demonstra o vasto potencial de disseminação e o devastador impacto na saúde pública. No que tange ao risco de reiteração da conduta criminosa, o custodiado registra ação penal número tal, que se encontra em andamento da 14ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, onde o autuado foi denunciado pelo crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, como Vossa Excelência disse em sua sustentação oral. Além disso, o autuado registra ações socioeducativas na vara de infância e juventude por atos infracionais correspondentes ao tráfico de drogas. E agora volta a se envolver com atividades ilícitas, sendo preso, dando mostras de ser insensível à pedagogia das medidas socioeducativas que lhe foram impostas e o desinteresse pela correção do comportamento e pela condução de uma vida honesta e íntegra, evidenciado seu descaso com a lei. Esses são trechos da decisão Primeva, que, a meu sentir, está devidamente ancorada nos requisitos da custódia cautelar, sendo, por esse motivo, desaconselhável a substituição da preventiva por cautelares diversas. E quanto aos demais temas, como eu disse, não os conheço, para não invadir a competência do juiz natural quanto à análise da violação de domicílio, ou mesmo se houve agressão policial, mesmo porque a magistrada também afastou essas questões quando homologou o flagrante. É como voto. Obrigada, desembargadora Ângela. Como vota? Desembargador, eu só esclareço que assim que terminar a sessão, a íntegra da minuta estará disponível ao acesso. Desembargador Jaime, como vota? Obrigado, Excelência. Inicialmente, permita-me corrigir a deselegância de não ter cumprimentado o excelentíssimo doutor Pedro Casimiro, representante do Ministério Público, doutor Derval, da Defensoria Pública, meu cordial abraço. Acompanho, Excelência, integralmente o voto da eminente relatora. Obrigado. Eu também observei aqui atentamente, verificando o voto, já tinha votado anteriormente, e ratifico meu voto provisório com a relatora. Anuncio a decisão, a Câmara, por unanimidade, conheceu parcialmente a ordem para denegá-la nos termos do voto da eminente relatora. Agora também passarei ao julgamento do habeas corpus 062-914-04-2025, número 8 do roteiro extra-pauta, a decisão por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e denegada nos termos do voto da eminente relatora. E eu gostaria só de informar também que todos os votos, conforme a desembargadora Ângela, que se posicionou, estarão à disposição dos senhores advogados, e normalmente assim o faremos. Nós não iremos, em cada sessão, ler os relatórios, como costumávamos fazer em nossas sessões de origem, nossas câmaras de origem, né, para minimizar e racionalizar o nosso tempo. Dessa forma, eu indago se tem mais alguma proposta, indagação. Eu tenho, senhora presidente. Pois não, Essa semana foi o aniversário da desembargadora Andréa. Então, eu proponho um voto de congratulações e de parabéns a ela. Todos de acordo? De acordo. Quem seria desacordado com o desembargador André? Mais alguma indagação? Para a desembargadora Andréa,
mais uma vez as boas-vindas, e aqui eu faço de novo, agora sim, de uma forma mais espontânea, ao amigo desembargador Jaime, com quem eu tinha realmente muita vontade de trabalhar novamente, né? Abraçando aqui, como eu disse anteriormente, nós nos escolhemos. Nós somos uma Câmara, acredito que privilegiada, não desmerecendo nenhuma outra, afinal, todos somos as nossas primeiras câmaras. E literalmente, a minha era a primeira Câmara, né? Então, aqui eu faço um agradecimento ao desembargador Jaime por ter nos escolhido, por estar aqui conosco, nesse momento, hoje, uma sessão curta, mais tranquila, e a vossa presença só soma. E nós vamos aqui só tentar dividir um pouquinho dos nossos conhecimentos, né, trazer para o jurisdicionado, para os colegas, para todos, enfim, a justiça da melhor maneira que sabemos fazer. Portanto, muito obrigado. Quero agradecer também à Força Policial aqui presente, aos advogados que nos assistem, a todas as pessoas que nos assistem dos nossos gabinetes. Aqui também agora eu vou nominar a Ana Amélia, eu nominei ao início, né? Nosso anjo da guarda, ao Alex, ao doutor Alex, ao Henrique, Carla Carim, que está aí, pronto, aqui é a minha prata da casa, doutora Carla Carim, Paulo Irã, nosso servidor aqui também, e o nosso colega, nosso amigo aqui do SAG, o Andrei, agradecendo também, é o Leandro, desculpa, é o Leandro, agradecendo que é o Leandro, viu? E a todos, enfim, e aos meus colegas, às minhas colegas, muito obrigada, agradecendo a Deus, sobretudo. Mais uma oportunidade. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a sessão. Boa tarde. Boa tarde.